Aqui, ó. Quando que o outro vai entrar? Aqui. Esses dois? É só apertar aqui e vai aparecer ele? Daí vai aparecer a lista. Ó, a Tamara já está. O André, a Cíntia. E quando aparecer ele, você tem que convidar. Posso deixar assim? Eles estão te ouvindo já, né? O fone, não precisa, né? Posso cancelar? Boa noite, boa noite. Todos já estamos nos conectando. Mas que esse horário que tu entrou foi quando acabar. Aqui, ó, por exemplo, né? Temos 5 pessoas, não é isso? Não. Tem certeza? Tem. Deixa eu ver. Boa noite, Arthur. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Essas novidades de internet, né? Mas Sim, sim. a gente vai aprendendo, né? Sim, teremos que aprender. O importante é levar a palavra para os amigos do SEAP, não é isso? Sim, sim, com certeza. É. Com certeza. Boa noite aos amigos que estão entrando. São 19h59. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga do SEAP. Imaginemos sentados na nossa sala, fazer uma respiração profunda. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, resignação, preparando-nos para uma vida futura. Se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento. Isso nos permitirá enfrentar os reversos com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de ter Deus. Momento espírita. Vamos nos unir na oração maior que o nosso próprio Pai nos ensinou, pedindo a Ele mesmo, a espiritualidade amiga, aos nossos amigos encarnados e desencarnados, muita luz e muita paz para o planeta, nesse momento tão difícil que atravessamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Nosso convidado hoje é o Arthur e ele vai conversar conosco sobre resignação. Muito obrigada, Arthur. Ok, obrigado. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, que possa a paz do Divino Mestre Jesus visitar todos os lares Amém. da humanidade, né? Nesse momento tão difícil.
Mas nós temos uma tarefa hoje que é fazermos uma reflexão sobre motivos de resignação. Quando me foi apresentados vários temas pelo Gabriel, eu logo me interessei por esse tema, por entender que ele possa levar as pessoas um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade para enfrentar as dificuldades que todos nós estamos passando. Então, é um tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, também tirei alguma coisa do Livro dos Espíritos e também do Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra. A partir daí, então, nós vamos começar a nossa reflexão, inicialmente fazendo uma breve apreciação sobre o termo, sobre o vocábulo resignação. É um termo que, para muitas pessoas, elas têm um entendimento um pouco distorcido sobre resignação. Eles confundem como por covardia, por alguns termos assim que estão mais ligados vamos dizer assim, à submissão, à fuga, à covardia. Mas, na verdade, esse termo é um termo muito forte, ele carrega consigo, né, resignar mais ação. Então, ele é um termo forte. Até me baseei num pequeno exemplo do emprego do vocábulo numa frase, no próprio dicionário, lá no Aurélio Buarque de Holanda, né? Então, lá eles trazem uma frase que diz assim: Nixon terminou resignado à presidência do seu país. Nós conhecemos um pouco dessa história, quando Nixon foi processado e acabou perdendo o mando do país por um processo de impeachment, né? De um escândalo de escutas em quartos de hotel, de personalidades internacionais por aí. Bom, isso não importa muito. Importa a colocação do termo como ele foi colocado na frase. Então, Nixon terminou resignado. Então, é uma ação, né? Ele terminou aquele mandato dele, mas com resignação, ou seja, há uma certa sabedoria na colocação desse termo na frase, demonstra uma certa sabedoria dele em entender que havia terminado todos os seus recursos, que ele não conseguiria vencer, né, que ele foi vencido, e ele sai sem atirar pedras, sem buscar revanche e coisas dessa natureza. Isso é só um exemplo que eu estou citando de como essa palavra pode ter força em muitas outras situações. E é nesse sentido que nós vamos, então, conversar um pouco nessa noite. No Sermão da Montanha, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Jesus se dirige à multidão e dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É muito interessante porque o Sermão da Montanha tem muitas bem-aventuranças, e essa é uma delas, das quais cai bem ao tema da noite de hoje. E antes de começarmos a analisar propriamente essa bem-aventurança, eu vou fazer uma rápida pincelada para contextualizar a época em que essa frase foi proferida. Era uma época, a época de Jesus, aquela região estava sob domínio do Império Romano.
E o Império, os romanos, eles tinham interesse naquela região, mais pela estratégia da região, sendo ela um ponto de ligação entre o Mediterrâneo e o interior da Ásia, do Oriente Médio, da Ásia, etc. Então havia um interesse mais estratégico do que econômico daquela região. E os romanos, eles tinham por estratégia, quando dominavam determinada região, de aliciar ou de trazer para junto deles a elite daquele povo. Então, eles permitiam determinadas regalias a essa elite, e essa elite tinha ascendência sobre o povo. Então, eles dominavam essa elite, davam regalias, e essa elite ajudava a controlar o povo, que, claro, se rebelava por conta dos impostos, por conta da subjugação que eles ficavam submetidos. Então, essa elite do povo judeu dessa época também, ela era uma elite farisaica, né? Os fariseus, conhecedores das leis e dos profetas, mas que as interpretavam, as leis e os profetas, a bem deles, ao interesse deles. Então, os demais, não sequer teriam direito ao reino dos céus. Somente eles eram os filhos de Deus e os escolhidos. E isso, obviamente, que provocava uma humilhação muito grande àquele povo sofrido e que tinha uma crença profunda num Deus único e um Deus espiritual. Eles trouxeram isso muito antes de Cristo, essa crença, estiveram no Egito, vieram para a Terra Santa, como era dita, voltaram, tiveram uma peregrinação enorme de grande sofrimento, de grande luta, de escravidão e etc., mas eles permaneceram firmes na crença em um Deus único e um Deus espiritual. Esse é o grande valor desses espíritos que sustentaram isso com muito valor, com muito carinho, eles sustentaram essa crença. E óbvio que eles eram humilhados pelos fariseus e também pelos romanos. Então, Cristo aparece nesse meio com uma boa nova. A boa nova, ele dizia que Deus é Pai de todos, nós somos todos irmãos, e que Deus ama a todos os seus filhos igualmente. Então, que não há filhos preferidos ou filhos que têm privilégios em relação a Deus. Todos são seus filhos e são amados pelo Criador. Isso era um grande consolo para aquele povo. E eles acorriam em busca das palavras do Mestre, porque isso consolava profundamente o coração daquelas pessoas com uma crença tão forte em Deus, mas tão humilhados, tão subjugados, que estavam sob todo esse contexto que havia lá naquela região, naquela época. E quando Jesus profere essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, com toda certeza as pessoas que estavam ali assistindo o Mestre ensinar, se sentiram profundamente tocados quando ele falou nos aflitos e que eles serão consolados. Então, eles se sentiram dentro dessa doutrina que o Mestre passava, e se sentiam profundamente protegidos, consolados nos seus sofrimentos, nas suas dores. Então, Jesus, com essas palavras, ele aponta para os aflitos uma saída, um fim a que todos os aflitos estavam, vamos dizer assim,
submetidos, que seria a consolação. Mas essa consolação, ela, de certa forma, tinha algum preço, não é? Essa consolação não bastava sofrer, precisava saber sofrer, não é? E isso é interessante porque vale até hoje. E acredito que ainda vai valer por muito tempo. Não importa que estejamos sofrendo, porque todos estamos sofrendo. Não é só. Há necessidade de sabermos sofrer. Ou seja, de certa forma, Jesus nos esclarece que nós precisamos aprender a bendizer o sofrer. Olha só que interessante, né? Bendizer o sofrimento. Quem de nós se conforma, quem de nós bendiz o sofrimento? Não é? Quem de nós, ao acordar de manhã, ao agradecer pela noite que teve a oportunidade do repouso, não é? E pelo dia que se aproxima, pelas lutas que se aproxima, agradecer as lutas e os sofrimentos que irá passar naquele dia. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, essas reflexões, não é, que ficamos, de certa forma, até um pouco abatidos diante da nossa pouca capacidade em absorver o sofrimento e bendizer o sofrimento, né? É bom que nós lembremos da lei de causa e efeito. Então, quando nós falamos na lei de causa e efeito, sempre nas palestras é lembrado as causas anteriores, né, de vidas passadas, e as causas atuais dos nossos sofrimentos. Não é muito difícil entender as causas atuais. Muitos sofrimentos, até mais fácil entendermos os sofrimentos da dor física, não é? Muitas dores físicas que nós temos é por nossa imprevidência da alimentação, exercícios, de hábitos que podem nos resultar numa boa saúde e, consequentemente, menos dores. É fácil entender no plano físico, mas também não fica muito difícil entendermos que muitas dores que nós sentimos na presente vida estão relacionadas a erros cometidos durante a nossa existência e que o arrependimento nos faz doer profundamente. Aí é uma dor íntima, uma dor do coração, que muitas vezes nós, claro, nós não conseguimos voltar lá atrás e corrigir esses equívocos que nós cometemos na atual vida. Então, assim nós entendemos, né, a dor física e a dor moral. E muitas vezes, quando não encontramos causas na presente existência, é claro que nós vamos encontrar, poderíamos encontrar, se assim nós tivéssemos acesso, as lembranças de vidas passadas. Então, dores morais que resultam em tristeza, em depressão e coisas dessa natureza, que nem sempre estão ligadas, relacionadas à atual vida, à vida presente, mas a vidas passadas. A melancolia, não é? O medo e tantas coisas que nós trazemos que estão relacionadas a situações vivenciadas e que ficaram profundamente marcadas no nosso ser e que se refletem na vida presente. Assim como também dores físicas, não é? de situações que nós plantamos em vidas passadas e que se refletem no nosso corpo físico atualmente. Então, tudo isso, de certa forma,
são aflições que nós enfrentamos na vida presente e que nos rebelamos, né? Temos dificuldade de aceitar ou de abdicar de determinados sentimentos que nos prejudicam cada vez, ainda mais do que poderia prejudicar. Então, sobre a lei de causa e efeito, eu digo que tem uma regra, ela tem uma regra geral e que tem variações. A regra geral é: respondemos por tudo o que fazemos. Nós, e somente nós, respondemos pelo que fazemos. Ninguém responderá por nós, mesmo que ele nos induza a cometermos erros. Em última instância, o nosso livre-arbítrio permitiu que seguíssemos o mau conselho e a responsabilidade é nossa. A responsabilidade do outro é secundária. A nossa é a responsabilidade principal. Ou seja, a regra é essa: respondemos por tudo o que fazemos. Bem ou mal, nós colheremos esse fruto. Agora, a variação. A variação vem no efeito. Então, existem maneiras de expiarmos, existem modos de sermos submetidos às provas, existem maneiras diferentes de repararmos o mal que fizemos. Ou seja, quando cometemos um mal de grande monta, nós possivelmente passaremos por uma expiação. Essa expiação tem relação com aquilo que nós fizemos de muito ruim na vida passada. Depois da expiação, né? Então, muitas vezes nós provocamos mortes violentas e na presente vida acabamos sofrendo uma morte violenta. Mas essa morte violenta, muitas vezes nós queremos imaginar que ela vai acontecer tal dia, tal hora, de tal maneira. E não é bem assim. É um gênero de morte que pode sofrer variações. Então, essa expiação, ela pode sofrer variações até por conta do nosso comportamento. Muitas vezes pode ser amenizada durante a existência um dano maior que poderíamos sofrer. Bem como depois a reparação, né? Porque esse dano causado em outras existências mais à frente, teremos ainda que reparar esse mal cometido. Então, muitas vezes, nós não sabemos por que as pessoas nos cobram determinadas coisas, que nós dizemos assim: mas eu não devo isso para ti. Pensamos assim, né? Mas deve sim, devemos de outras vidas. Um dia a conta chega. Na verdade, a conta chega, vai chegar um dia. Nós não sabemos quando e como essa conta vai chegar, mas ela chega. Nós respondemos por tudo o que fazemos. Mas na bondade do nosso Pai, do Criador, lá no Evangelho nós temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, se eu não me engano, eu não anotei aqui, esqueci, tem um trecho que diz assim: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Vejam bem, essa 100ª parte é muito interessante, porque, vejam bem, se eu devo 100, se eu tirar agora 1 e pagar, eu estou pagando os 100. Mas esse 1, ele tem que estar eivado de resignação. Porque na continuidade nós entendemos
a rebeldia quando nos negamos a pagar. Porque continua assim, ó, se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Então, vejam, como nós somos rebeldes, que nos é oferecido pagar a 100ª parte da dívida com uma condição: resignado, aceitando. Não é? Aceite pagar. Tu podes até dizer assim, nós podemos até dizer assim, mas esse aí, que é a 100ª parte, vai me fazer falta, muita falta. Não importa. Essa falta é extremamente importante no teu processo, não é? E essa falta será muito mais dolorosa se inconformado nós estivermos. Então, vejam a força da palavra resignação. Que força que tem essa palavra! Porque diante dos débitos contraídos nas nossas existências passadas, que não devem ser pequenos, não é? Basta olhar o curso da história, as mortes, as vinganças, as traições, tudo o que acontecia em passado não muito longínquo. E quem eram esses personagens? Senão nós, não é? Ora escravos, ora escravizadores, ora militares, soldados, tirando a vida das pessoas, ora tiranos, não é? Praticando grandes injustiças e ora sofrendo injustiças, entre aspas, né? Porque entendíamos como injustiças, mas, na verdade, era o pagamento daquilo que nós infligimos em tantas pessoas. Então, a palavra resignação, ela é mágica para nós. Ela é mágica, porque nós podemos quitar, não é, muitas dívidas e bendizer a dor que nós estamos passando. Vejam que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa que nós podermos quitar e podermos, né, ter essa opção de quitar até com alegria, muitas vezes. No Livro dos Espíritos, a questão 920, Kardec faz a seguinte indagação: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos Espíritos: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a resposta é bem clara, né? Ou seja, olha, a felicidade plena na Terra não adianta tu querer procurar, porque tu não vais encontrar, não é? Aqui é planeta de provas e expiações. Tá? Dizem que está em transição, né? Parece que sim, pela crise que nós estamos passando, mas não é local de recreio. Não é? Não estamos indo para um hotel 5 estrelas para desfrutar de uma bela paisagem, boa comida, descanso. Não é isso. O hotel é muito bonito. A Terra é um planeta maravilhoso. Só que nós temos muitas obrigações, muitas tarefas. E também precisamos de muita disciplina e tudo mais. Isso me fez lembrar que, na época que eu era estudante ainda, eu acho, naquele tempo, o usuário de droga, ele não era considerado como um doente, ele era considerado como uma pessoa que estava transgredindo as leis e era preso naquela época. E esse meu conhecido, ele foi preso porque era usuário de droga, até não era coisa muito grave, ele vivia, uma pessoa, era normal, trabalhava, tudo, tinha emprego público.
mas foi preso lá por 2 anos, não sei, 1 ano e pouco. Ele era uma pessoa que adorava a leitura. E ele chegando lá aqui no presídio público, ali, a primeira coisa que ele perguntou é: tem biblioteca? Tem. Posso ir lá? Pode. E foi concedido que ele fosse na biblioteca. Ele chegou lá, estava uma bagunça a biblioteca. Ele organizou e passou passava recado para fora da cadeia, pedindo livros. Houve muita doação de livros, muitos amigos ele tinha. Ele organizou a biblioteca do presídio e estimulou a leitura das pessoas. E ele vivia, eles deixavam ele na biblioteca, que era o lugar que mais ele se sentia bem, era numa biblioteca entre livros, lendo. Então, não é porque ele foi para a prisão que foi assim tão drástico para ele, né, como poderia ser se ele se sentisse preso, inútil, subjugado e aquela coisa toda. Ele estava feliz lá. Então, são os modos, nós podemos, assim como os espíritos responderam, nós podemos modificar esse estado de coisas e encarar a vida de uma forma diferente. Afinal de contas, nós estamos pagando um que vale 100. Não é? Até o Haroldo Dutra ele diz que aproveitem bem cada ano das nossas vidas, né? Porque ele está valendo mais de 100 no nosso processo evolutivo moral, ele está valendo muito. E nós somos aí, pelo jeito, né? Nós talvez possamos estar sendo chamados como os trabalhadores da última hora, e aí até eu chamo a atenção de que chegou a hora de virar o plugue da tomada. Nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. Não é? Isso é muito importante, essa nova postura que nós possamos assumir diante do momento tão importante que nós estamos vivenciando. E o que não nos permite é justamente aquela palavrinha chamada orgulho, não é? Que eu vou pegar um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, o item 11, orgulho e a humildade, e nos diz o seguinte. Até eu me acostumar com as novas técnicas aqui, as novas tecnologias para fazer palestra. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos pelo que, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos, o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito 2 espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, aqui nesse trecho, esse trecho foi ditado pelo espírito Adolfo, bispo de Argel. E ele é longo e tem muitas chamativas sobre essa questão do orgulho. O orgulho, com certeza, é a chaga da humanidade, é a nossa chaga, e é ele que nos faz, ou melhor, que não nos permite abdicar das provas, do ensinamento que as provas nos oferecem
durante a nossa existência. A título de conclusão, este isolamento social é um instrumento que foi aplicado a todos nós para a reflexão. Disso eu não tenho dúvida. Se ainda não serviu para muitos, acredito que já muitos também já começaram a entender a importância didática deste isolamento social ao qual nós estamos submetidos. Façam uma revisão da presente existência. Enumerem os momentos de maior aflição e perguntem-se: por quê? Voltem o ponteirinho do relógio da vida de vocês. Eu já fiz isso. E vou continuar fazendo. Mas volta o ponteirinho do relógio lá para a época em que nós éramos... É bom começar da nossa infância. Vendo como é que nós fomos na nossa infância. É muito gostoso a gente olhar, não é? Eu consigo fazer isso, eu não sei se é uma particularidade minha, mas eu me vejo quando eu era pequeno, garoto, fazendo as coisas que eu fazia, falando as coisas que eu falava, depois da adolescência, o tempo de estudante, o início da vida profissional e da vida de casamento, e percebo claramente os momentos críticos que nós vivenciamos, não é? Como casal, mas particularmente o que eu passei nesses momentos, eu hoje digo com toda a tranquilidade: sofri porque fui orgulhoso em não admitir a didática do sofrimento, das imposições que me foram colocadas durante a minha existência como provas que tinham fundo educacional, fundo educativo da minha moral. Então, hoje, com essa reflexão, eu posso dizer que sofri durante esse pequeno tempo uma grande transformação. Uma grande transformação. Claro que eu não posso dizer que estou totalmente preparado para receber essas agulhadas, não é? E o orgulho não falar alto ainda. Mas, pelo menos agora, ele está na minha alça de mira, o meu orgulho. Eu estou de olho nele. E não vou admitir, quer dizer, ele até pode se manifestar agressivo, né, querendo me dominar, mas eu não vou aceitar. Pode ser que ainda haja uma dificuldade, mas eu estou me preparando para isso. Prepare-se também. É a minha mensagem final. Essa mensagem, né, Arthur? Enumere o seu momento de aflição. Isso é muito legal, né? Assim, porque nós estamos enfrentando, né? Esse é o momento. Todos. Ele foi imposto para todos. Para todos. Então, olhe para esse momento. É bem nesse momento que a gente vai levar essa lição, né? Esse aprendizado, né? Uhum. Temos bastante pessoas ligadas com a gente, né? Muita gente agradecendo, falando que o papo está muito bom. Passa correndo aqui, mas a gente consegue ver alguma coisa. Isso que é importante. E que é realmente uma reflexão profunda, né? A nossa irmã Maria Lúcia está até dizendo que é o que temos que fazer.
E é nesse momento que a gente tem que nos unir, né? O nosso canal, gostaria de lembrá-los que o nosso canal do SEAP está sempre aberto, nós temos nossos cursos online, temos atendimento fraterno, na quarta-feira nós trabalhamos com a irradiação. Então, quem quiser conhecer mais, entre no nosso Instagram e fique à vontade para colocar mensagens, perguntas, né, Arthur, que a gente está aí para Sim, com ajudar, né? certeza. É. Ajude, isso que é especial. E é nesse momento, né, que nós estamos juntos. Vamos agradecer, Arthur, obrigada, porque às vezes a gente tem que levar um puxãozinho de orelha nessa pandemia para não surtar, né? Não ficar chateado, achar que eu estou perdendo alguma coisa. Estou adorando ver a palestra do meu... muito obrigada. Vou fazer uma rápida observação. Passou ali uma sobrinha muito querida, agradecendo, e eu fico muito feliz que ela esteja assistindo. Viu, Ju? Beijão grande, Ju. Que bom, né? Olha, uma lição não, né? Um propósito que a gente pode levar, né? A gente que é mais antigo da casa, quantas pessoas nós alcançamos nesse método novo, né? Às vezes pessoas que não podiam ir na casa, ou por estar longe, não ter locomoção, né? E foi a maneira da gente chegar perto deles, né? Isso, é isso aí. É isso aí. Então, com essa fé, com essa força, vamos agradecer ao Arthur, agradecer à espiritualidade, a essa luz maior que está dentro de nós. E fazer, quando você estiver aflito aí, lembra do que o Arthur falou, né? Vamos ver o que essa aflição pode trazer para nós. E, acima de tudo, fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. O poder e a glória para sempre. Então, gente, boa noite. Um abraço a todos. E até semana que vem. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau.